Esse vídeo que nós vamos assistir agora é o recorte de histórias de várias pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, que residem em Diamantina e que gentilmente toparam de contar pra gente um pouco de suas lutas, das suas conquistas, das suas dores. Então, convidamos a todos a assistirem isso com todo respeito, com todo afeto, lembrando que essa é uma luta de todas as pessoas. Meu nome é Lorenzo, eu tenho 24 anos, sou natural de Diamantina, mas não residi aqui muito tempo da minha vida. Hoje já estou aqui há mais de 8 anos, faço faculdade também, faço turismo, mas já fiz o BHU antigamente. Hoje eu trabalho como gerente na da Horta Cosméticos, mas eu sou designer, sou marqueteiro, sou artista, sou músico, então é uma infinidade de possibilidades de trabalho. Eu sou Luiz Mafra, eu nasci no Rio de Janeiro, eu tenho 31 anos e eu sou professor de História, pesquisador e sou cantor. Meu nome é Márcia Mello, eu tenho 45 anos, nasci em Arinos, Minas Gerais. Divisa com Minas com Goiás. Hoje eu sou coordenadora nacional do MTST, sou uma das principais lideranças de uma ocupação dentro de Diamantina, né, Ocupação Vitória. Eu me chamo Joyce Nascimento Soares, eu sou cabeleireira e minha idade nem eu nem Glória Maria não contamos jamais. Oi galera, meu nome é Lexi, eu tenho 27 anos, sou natural aqui de Diamantina, trabalho com tatuagem, piercing, fotografia, pinto pele, pinto tela, pinto quadro, pinto parede, faço esse tanto de coisa. Iniciou um ano novo escolar e apareceu uma menina com cabelo vermelho, um piercing no nariz, um all-star e um estilo rock and roll. Foi amor à primeira vista. Teve borboleta no estômago, eu suava quente, eu suava frio, eu não estava entendendo era nada. Bem, eu sou uma pessoa, em termos de gênero, uma pessoa não binária. Eu me conformo e me conforto com todos os gêneros, seja feminino, masculino ou neutro. E em termos de sexualidade, por ter sido criado como para ser um homem e ter me assumido muito cedo, então eu me considero politicamente um homem gay. Eu não tenho nenhuma receita de vida. A gente vai se conhecendo e com o passar dos anos as nossas verdades se modificam a cada dia. Então um reflexo de fé e certeza de quem enfrenta o cotidiano com vigor, com uma energia íntima, que nos leva a buscar a maturidade pessoal e o aprimoramento do espírito. E a minha sexualidade, ela fluiu naturalmente. Eu nunca tive aquela vida de rapazinho. Como eu era muito feminina, então eu tive você entendeu como? Essa dificuldade em saber quem eu era. Eu me sentia diferente, mas eu sempre soube. A princípio eu não sabia que era uma paixão, mas era um sentimento desconhecido que eu nunca tinha sentido. Era uma mistura de desconforto com um sentimento inebriante, digamos. E foi isso. Eu guardei pra mim e tá guardado até hoje. Quando eu comecei a me identificar enquanto uma pessoa LGBTQIA+, eu fiquei um pouco assim, traumatizado por estar numa cidade pequena, conservadora, vim de uma família também evangélica. Meus pais, eles eram rígidos em algumas questões, até porque acho que são muitos dogmas que a igreja mesmo impunha enquanto autoridade, né? Nesses sentidos foram complicados, assim, porque eu passei por 2 processos. Eu, desde pequeno, já sabia que eu me identificava enquanto um homem, mas eu não sabia expressar isso. E aí eu acabei fazendo um processo um pouco diferente, que eu acabei me assumindo uma pessoa LGBT, mas ainda não estava satisfeito com o que eu achava que era, assim, o final do que eu queria ser. E aí, com uns 16 anos, eu comecei a ter contato com algumas referências de pessoas trans. E aí, tipo, me atinei em relação a ser uma pessoa trans. E fui correndo atrás, informação, pesquisa. E aí eu vim para a universidade com 17 anos.
E quando eu entrei na universidade, isso tudo já estava muito bem batido na minha cabeça. Só que quando eu cheguei aqui, eu esperava ter um pouco mais de referência mesmo em relação a isso, sabe? Por saber que Diamantina era um pouco maior do que a cidade que eu cresci, que é Senador Modestino, eu esperava que tivesse essa gama maior de pessoas trans também enquanto referência. Mas foi o contrário, assim, eu fui bem sozinho nesse começo de processo. Foi bem árduo, foi dolorido, foi sozinho, foi solitário. Eu não tinha uma rede de apoio forte, não tinha uma rede grande nesse momento. Família também, nesse momento, eles não estavam tão participativos em relação a isso. Eles também não estavam tão interessados em ter essa interação com a minha vida e com a minha identidade de gênero no momento. Mas nada disso me interrompeu, assim, de dar sequência no que eu tinha como objetivo e conseguir construir uma família nova, conseguir, assim, me erguer enquanto uma pessoa trans, me estabelecer também. Foram processos, assim, complicados, mas eu acho que foi bem gratificante ver que com tudo isso eu consegui alcançar o que eu almejava e estou em processo constante de crescimento e construção também. Não cheguei no meu ponto final ainda, mas estou em busca disso aí. É uma história bem interessante, eu descobri aos 13 anos. Uma coleguinha de escola, num primeiro momento eu tinha raiva, depois eu descobri que não era raiva, era um amor diferente que eu tinha por ela. Mas ficava muito confuso, era muito confuso porque apaixonar por uma mulher, estranho, 13 anos, a primeira paixão, uma mulher, eu achei estranho. Minha família é muito fechada em relação a tudo e eu sempre ouvi que homossexualismo era coisa suja e errada. E eu não tinha, assim, por mais que eu tivesse amigos, eu não tinha como falar assim, nossa, eu tô apaixonada naquela garota. Não sentia essa liberdade, porque ninguém nunca tinha falado sobre isso. Era sempre com o sexo oposto, nunca com o mesmo sexo. Na minha cabeça, eu imaginei, eu soube que eu gostava de garotas. Principalmente garotas desse estilo, né? Que é o que combina com o meu. Mas ali eu já sabia. Porque eu já desconfiava. Na verdade, eu nem achava que talvez eu fosse assexuada, porque a única opção era falar de garotos. E eu não gostava deles. Eu me assumi gay com 15, 16 anos de idade. Eu acho que se pensar, se revisitar, se entender no mundo é sempre um processo traumático. Ainda mais quando a gente entende desde muito cedo que essas são as piores coisas que a gente pode ser, né? Ser LGBTQIAPN+, é o espectro que ronda com muito medo a existência de qualquer pessoa que passa pela possibilidade no seu processo de entendimento de ser. São os piores xingamentos, são o que é tido pela sociedade, passado pela gente no processo de sociabilidade, como a pior coisa que a gente pode ser. Então, se entender, se aceitar dentro desse processo de que você é a pior coisa que o mundo encara, nunca é uma coisa fácil. Eu acredito que para todas as pessoas é traumático entender que você vai ser agredido para o resto da sua vida. Mas tem suas nuances de beleza também, porque demanda muita coragem, demanda muita responsabilidade consigo mesmo. É muito importante que se tenha apoio, que se tenha acolhimento, porque se repensar também nunca é numa camada e numa esfera única da sua vida. A gente não pensa só na nossa sexualidade, a gente pensa na nossa existência. E o quanto que essa sexualidade ou gênero afetam na nossa existência. Então, são momentos muito complicados, são momentos de se revisitar e se entender. Então, nunca é fácil, né, neném? Então, nunca é fácil, mas eu considero que eu tive muito apoio. Eu vim de uma família não muito convencional e uma família que me deu apoio desde muito cedo e me deu muita liberdade para que eu fosse da maneira que eu sentisse. Eu fui criado para ser um homem, mas já tive afirmações anti essa denominação desde muito cedo. Eu dancei balé desde muito cedo, então já tinha olhares tortos desde antes de me entender quanto um homem gay naquela época, né? E minha família nunca gerou nenhum problema com isso. Então eu sempre brinquei de Barbie, que está em alta agora, né?
sempre brinquei de Barbie. A primeira boneca quem me deu foram os meus pais. Eu dancei balé, foi a escolha que eu fiz artística desde muito pequeno e eu fui acolhido, os meus desejos foram acolhidos. E quando eu levei essa realidade para minha família, quando ela chegou, na verdade, porque foi de uma maneira um pouco agressiva, o lado mais conservador da minha família me tirou do armário. E eu tive a sorte muito grande de ter pais que olharam para isso e se preocuparam comigo para além da definição que estavam me colocando. A gente começou a se envolver muito, então, um determinado dia, a gente foi fazer um trabalho de escola e nós fomos pegas, né, pelo meu irmão, e aquilo ali gerou a saída dela de Diamantina. No dia seguinte, os pais dela mandam ela embora. A gente apanhou, né? Eu mesma apanhei, ela acredita que sim. E uma semana depois eu recebi uma carta dela falando que se não fosse nessa vida seria na outra, mas a gente seria reencontrar. E nunca mais eu a vi. Eu não tinha ninguém a quem espelhar, não tive apoio da minha família. Eu ainda fui muito criticada ainda por isso, rotulada da pior forma. Vivi uma vida inteira na roça, né? Meus irmãos mexiam com cavalo, com animais, e era para ser mais humanos, né? Porque quando você mexe com animal, você automaticamente se torna mais humano. Mas não foi o que aconteceu com eles. Então a represália maior, a atrocidade maior foi dentro da minha casa. Porque eu não tinha ainda soltado para a rua. Então o que eu sofri mesmo foi dentro da minha casa, na minha família. Sim, essa nuance de pessoas que aceitam e discordam, ela existe, não tem como a gente realmente achar que é inexistente, principalmente quando a gente fala de pessoas trans, né? Porque geralmente a família não está tão interessada em participar ou até mesmo de ajudar essas pessoas enquanto se reerguerem enquanto pessoas profissionais, enfim, em N setores. Mas meu irmão, ele foi uma das primeiras pessoas que, assim, dentro da minha família me chocou bastante, que eu esperava que ele, por ser uma pessoa hétero, cis, sabe, muito mente fechada em algumas questões, fosse me rejeitar ou ser uma pessoa negativa comigo, mas foi pelo contrário. Ele foi a pessoa que mais, tipo assim, estava do meu lado, me apoiando, lutando, principalmente contra a minha família, para que a galera me respeitasse, até hoje, inclusive. E a princípio meus pais também não foram tão tranquilos em relação a isso, sabe? Justamente por serem evangélicos, por viverem essas questões assim religiosas muito enraizadas. Eles já vieram com o discurso pronto, com várias coisas, mas acho que nada disso foi suficiente para me abalar ou fazer eu mudar de opinião ou de, enfim, em relação a nada do que eu tinha escolhido para mim. Ah, minha mãe, né? Minha mãe é desprovida de qualquer preconceito. Minha mãe é um ser de luz maravilhosa. Então eu não tive problema com família. E nem com você mesmo? Não comigo mesma, não. Eu sempre soube e de personalidade muito forte, né? Então enfrentei tudo com muita energia. Sim, colégio, sociedade em si, né? Aquela hipocrisia, né? E essa aí, mas a gente vai passando por tudo e resolvi lutar isso com muita garra e com muita moral, porque é que as pessoas gostam disso, né? Então eu não fui pro lado vulgar, então eu fui conquistando as pessoas. Hoje eu vejo muitas pessoas que naquela época me julgaram muito, me tiraram pedras. Hoje está lá com filhos e filhas, isso eu acho ótimo, acho as coisas maravilhosas, que estão fluindo assim muito, né? Foi muita repressão, mas acontece pelo fato de eu ser eu sou muito brava e assim, e bati muito de frente, e eu fiz me respeitar. Como eu te falei, né? Eu fiz me respeitar, porque as pessoas gostam que você vira um mico de circo. E como não permitir isso, que é respeito, você se dá o respeito. Eu tive contato com a diversidade desde muito cedo, dentro da minha própria família. Eu não sou a primeira pessoa LGBTQIAPN+, então eu tive contato com pessoas plurais. Eu tive a possibilidade de ver espelhos diferentes de diversidade, formas de ser e formas de existir, que me deram também liberdade para olhar para esses espelhos e também me enxergar.
Foi difícil. Foi como eu falei, se revisitar, se entender é um processo muito complicado, né? A gente recebe uma norma de expectativa, uma norma do mundo, uma norma social. Se sentir inadequado nela já é complicado, e se entender dentro dessa inadequação é muito difícil, né? Eu me assumi muito cedo, como eu falei, eu acho muito cedo, né? 15, 16 anos, porque desde que eu entendi o que era, eu falei, é isso, então vamos. Por isso que, inclusive, eu trabalho com a denominação de me assumir politicamente um homem gay, porque foi, no momento, o grupo que me acolheu e o grupo que eu me identificava, só que isso não necessariamente limita a nossa existência, né? E nunca me limitou. E eu me permiti viver outras experiências e me permiti sentir e enxergar, e dentro do processo de me descobrir artista, eu me vi dentro de um outro questionamento, que era em termos do meu gênero. Eu acho importante dizer que é muito difícil a gente saber o que é sem saber que existe, né? Por isso que eu acho que esses veículos, os veículos de informação e o diálogo, principalmente, o diálogo seja internamente, o diálogo mínimo entre pessoas, e o diálogo externo, o diálogo público, sobre gênero e sexualidade é tão importante. Eu hoje estudo gênero e sexualidade, e porque é isso, a gente não consegue saber o que é sem saber que existe, né? Então, quando me chega o acesso sobre as questões de gênero, quando eu começo a entender a profundidade dessa discussão, eu começo a também fazer essa reflexão em mim. Foi um processo muito mais difícil do que o meu processo de sexualidade, porque eu acho que tem camadas um pouco mais profundas. Foi um processo que, para além da própria dificuldade orgânica que ele gera, foi um processo que eu passei durante a pandemia, que também era um momento complicado em termos globais, em termos de reclusão, né? E foi um processo que eu utilizei, foi um momento que eu utilizei para esse processo realmente de entrar em mim e entender que dentro do meu processo de formação, desde quando eu era criança, eu sofri violências de gênero. Eu sofri violências para me adequar a uma norma e um comportamento que me foi imposto. É importante dizer que isso, inclusive, é feito, às vezes, com muito amor, né? A norma, ela é aplicada, às vezes, até pelas pessoas que amam muito a gente e que também não tiveram acesso a esse tipo de informação. Eu arrumei uma namoradinha, entrei pro cursinho à noite pra eu ir dar uns beijos nela, né? Aí teve um dia que minha mãe viajou, tinha uma amiga minha que a gente tocava um rock and roll, e aí ela falou assim, vamos tomar uma vodka russa lá, o drink. No fim, só teve a vodka, ela tomou umas, começou a cair em cima de mim de bêbada. Aí passou uma galera assim, me ajudou a colocar a menina em casa, eu olhei pra garrafa de vodka, ela olhou pra mim e eu pensei assim, minha mãe tava viajando, né? Não posso voltar com essa garrafa pra casa. O que eu fiz? Bebi tudo de guti-guti. A última cena que eu lembro é de eu cair, bater a cabeça no chão, a menina, amiga da minha namorada, subiu em cima de mim e me beijou. Beleza. O celular despertou, tá na hora de ir pra escola. Levantei assim, na hora que eu levantei eu já fiquei tonta. Olhei assim pro meu braço, tinha uma pulseirinha do hospital e um algodão. Eu falei assim, poxa vida. Aí já fiquei com vergonha, né? Vomitei na sala, doida pra ir pra escola, que eu não podia ficar lá em casa. Aí meu pai virou e falou assim, espera sua mãe aí. Aí tá. Foi aquela tortura psicológica e tudo. Quando minha mãe chegou, ela virou pra mim e falou assim, qual que é o seu problema? Você só tem que estudar e nem disso você tá dando conta. Mas eu também tenho aqui meu TDAH, que não me ajudou em nada em matemática, nem nas outras coisas da escola. Sempre fui muito boa em português e inglês e vida que segue. Aí ela falou assim, você tem 24 horas pra me contar qual que é o seu problema. Eu disse assim, gente, qual que é o meu problema? Eu só bebi coisa, né, de adolescente. Bebi e já fui parar pro hospital. Mas tirando isso, não tinha problema. Eu tinha uma namoradinha, a vida tava ali na escola, vida boa. Aí foi, e eu muito com medo, né, dessa intimação 24 horas, virei e escrevi uma cartinha lá, contando lá que eu gostava de meninas. Pior erro da vida foi eu ter dito isso nessa carta. Enfim, ela falou que isso era errado, que era sujo, que eu tava fazendo isso pra afrontar ela. E foi isso. Depois disso, minha vida virou um inferno. Mas ela nunca foi direta em relação a isso. Ela sempre me podava e me dava alguns castigos, mas eu sabia que era por causa daquilo que eu falei. E foi isso. Com meu pai eu nunca cheguei a falar nada, não, mas com certeza minha mãe falou pra ele.
Mas, assim, saber, todo mundo sabe. Uma coisa é ouvir, né? As pessoas me julgavam mais pela minha aparência do que pela minha sexualidade, que só era compartilhado com meus amigos, então... E é muito nisso que eu tenho batido a tecla com os meus pais, porque nada do que eles vão me falar que é um discurso padrão, de que é uma coisa normativa, vai fazer diferença para minha vida. Hoje em dia eles já até fazem, sabe, menos uso desse tipo de discurso, porque sabe que vai ser uma coisa que vai ser inútil para mim, não vai, exatamente, vai entrar no ouvido e sair no outro. E de um tempo para cá foi até doido, porque eles têm sido mais respeitosos do que eu imaginava em relação a isso. Eu esperava que fosse um processo um pouco mais longo, mais adaptativo em relação a isso, mas para eles tem assim, acho que é dar tempo ao tempo também, não vou apressar as coisas para eles têm os processos deles, assim como eu também tenho os meus. E o importante é que a gente possa estar aí caminhando junto em prol de um bem maior, né? Que é a minha existência, a minha sobrevivência enquanto pessoa dentro da sociedade hoje no Brasil. Mas em relação ao externo, tive sim muitos conflitos, nossa, assim, N conflitos, não dá para mensurar a quantidade deles em relação a minha pessoa, sabe, enquanto crescimento, construção. Teve momentos que eu pensei realmente assim, em desistir, me questionei, falei, uau, será que é realmente isso que eu espero para minha vida? Será que é realmente isso que eu quero, que, sabe, que faz sentido? E em todas as perguntas, todas essas dúvidas, eu sempre chegava na mesma conclusão. Cara, ainda não atingi uma felicidade que eu quero na minha vida se não for assim, sabe? E por mais que, sabe, repressão dentro da universidade, externamente, por ser uma pessoa preta principalmente, uma pessoa trans, então foi complicado assim, o começo do meu processo. Ele ainda está acontecendo como todos os dias, mas hoje eu já tenho mais posicionamento, já tenho mais referência para estar dialogando em relação a coisas que antigamente com 17 anos eu não tinha ciência nenhuma, nem propriedade para estar rebatendo ou até argumentando sobre, para que as pessoas também não me tirassem da minha zona de conforto e ficasse só por isso, mas que eu também conseguisse tirar elas da zona de conforto delas para entender o quão complexo é se limitar somente a um determinado gênero, uma determinada identidade, orientação sexual, por exemplo. Todos os dias são dúvidas, todos os dias eu tenho que estar respondendo questionários, respondendo pessoas sobre coisas que elas acham que são superficiais, mas não é isso, sabe? Tipo assim, é porque você só gosta de mulheres e homens. Não, cara, não é sobre ser bissexual somente, sabe? Essa é uma pessoa que é além disso, sabe? Do que só orientação. Que essa foi uma das perspectivas que eu tive em relação a meu reconhecimento enquanto uma pessoa LGBT, porque eu achei que fosse só orientação de gênero, mas aí chegou um momento que para mim era identidade. Então, foram duas descobertas ao mesmo tempo, assim. Então, hoje eu consigo ter uma nuance melhor em relação a como lidar com essas dúvidas das pessoas em relação a isso também. Porque hoje muita gente ainda, infelizmente, me trata no feminino, até porque eu não sou um homem padrão, não estou dentro de padrões heteronormativos ou cisgêneros. E são muitos questionários em relação até ao uso da testosterona, por exemplo, porque eu não sou, sabe, hormonizada, porque eu não estou nesse processo ainda. Mas isso são escolhas pessoais. Eu acho que eu não preciso estar dentro de um padrão ou aceitando que pessoas me coloquem dentro dele para eu ser um homem. E isso para me validar enquanto homem, sabe? Acho que a masculinidade, ela é frágil demais ao ponto de estar enquadrada dentro desses sentidos. Então, o que eu tento buscar todos os dias é essa desconstrução também, enquanto o homem que eu quero ser para a sociedade, não ser só mais um dentro dessa bolha tóxica que a gente é obrigada a presenciar aí todos os dias. É um difícil processo, que é contínuo, ele não tem fim, sabe? Eu não acho que é um processo com começo, meio, fim. Eu acho que é um processo de continuidade, constância e existência mesmo, assim, e resistência mais ainda. Porque para falar que, tipo assim, você vai chegar a ser 100% quem você é depois de você, sabe, só se encaixar em padrões ou só fizer coisas que te padronizem dentro de um local, de um espaço. Isso para mim não faz sentido. Então, eu acho que essa construção ainda, essa minha experiência, ela tá sendo contínua e eu acredito que vai ser assim por um bom tempo. Eu acho que nem existe essa palavra. É um sentimento que só quem passa. Não existe uma palavra, ainda não encontrei uma palavra para definir esse momento. Esperança, né?
Eu acho que eu definiria esse processo, eu já falei essa palavra algumas vezes, mas eu acho que é a palavra mais importante, que é a liberdade. Eu acho que fugir de uma norma que é tão violentamente imposta, muitas vezes com agressões físicas, agressões morais, agressões que matam pessoas, é uma busca por liberdade, e é por isso que essa é a bandeira que eu carrego no peito, carrego no coração, carrego na alma, porque é uma bandeira de liberdade, é uma bandeira de permitir as existências, todas as existências, de maneira livre. E esse é um exercício que eu acho e defendo que tem que ser um exercício para todos e para todos nós, de se olhar com mais permissividade e olhar para o outro com respeito, com acesso, com afetividade, com atenciosidade. Até porque olhar para o outro é refletir a si mesmo. A gente precisa fazer esse exercício. E olhar para o outro e respeitá-lo na sua existência é o mínimo que a gente pode fazer. Na sua existência completa, na sua existência, mesmo que seja para fora e longe do que a gente aprendeu que era o certo. Olha, geralmente, eu não acho que eu devo falar, porque ninguém chega em casa e fala, mãe, sou hétero. Já contei pra minha mãe, já vi que não devia ter contado. E tipo, dá pra saber. Mas assim, no meu convívio, no meu trabalho, é sempre profissionalismo, não importa se eu gosto de homem ou de mulher. Mas, quem sabe, sabe. A primeira pessoa é um cara que eu guardo no peito, assim. Eu acho que ele nem sabe. Ele é cinegrafista também. Ele mora aqui em Diamantina. Eu acho que ele vai ficar até feliz em saber. É o Fernando Quirino. Numa conversa, ele virou para mim e falou assim, olha, eu acho que você é bissexual ou lésbica. Quem te disse isso? Lógico que não. Da onde? Ele falou assim, não é. E a gente começou a conversar, eu tive liberdade de começar a conversar com ele sobre isso. E com isso foi desenvolvendo essa conversa e a gente era muito amigo e depois a gente se afastou. Então quando eu assumi o meu primeiro relacionamento, a primeira pessoa que soube foi ele. Eu liguei para ele e falei assim, velho, olha o que está acontecendo. E ele falou assim, olha, eu quero ter o prazer de sentar e conversar com vocês e fazer parte disso aí. E de fato foi assim que aconteceu. É muito doido, né? Porque pessoas são tão importantes, né? E as primeiras pessoas que eu falei foram as pessoas que eu mais confiava. Quando eu era muito novo, quando eu assumi quanto uma pessoa gay, apesar de ter uma família muito livre, sempre bate aquele medo, sempre bate um medo atávico de que você não vai ser entendido, de que as pessoas não vão te olhar ou não vão sentir interesse em te olhar na sua complexidade. E eu procurei as pessoas que mais confiavam, que eram a minha melhor amiga e uma prima muito próxima. E só o que eu recebi foi amor e aceitação. E até no próprio processo dos meus pais, como eu falei, entender que eles se preocupavam muito mais com outros aspectos da minha vida e da minha existência, para além disso, sabiam que isso era importante na minha existência, mas que se preocupavam muito mais com o meu olhar para o mundo, com o meu coração, com a preocupação de eu me machucar ou não com o mundo, de saber que ele era um mundo violento e prometer estar de mão dada comigo e enfrentar esse mundo junto comigo, foi muito, muito, muito importante. Só que eu acho que existem dois diálogos. Existem os diálogos que a gente escolhe e tem os diálogos que acontecem inerentemente quando a gente se assume e decide ser da maneira que a gente é para o mundo, que é o diálogo que acontece naturalmente com olhares, com falas, com equívocos. E, infelizmente, é um mundo que ainda não está preparado para entender a diversidade. Por isso que ações como essa são tão importantes. Levar existências, levar sentimentos, levar humanidade de pessoas como nós para pessoas que não conhecem pessoas como nós. Não tem pessoas como nós nos seus vínculos de amizade. Não tem pessoas como nós dentro do seu círculo de trabalho. E isso não é
é também uma coisa separada da realidade. Isso tem um motivo, né? Os nossos corpos, as nossas existências são feitos pela sociedade para estar em lugares específicos. A nossa luta é para romper esses lugares, né? E esses diálogos muitas vezes são muito agressivos. As pessoas não estão prontas para lidar com a diversidade. E é muito difícil. Tem dias que a gente não quer nem sair de casa. Tem dias que a gente não quer levantar da cama, porque sabe que vai ser olhado torto, sabe que vai ser desrespeitado, sabe que o nosso gênero não vai ser entendido, ou a maneira como a gente é no mundo não vai ser entendida. Eu gosto de dizer que não tem pessoas mais corajosas do que nós. Eu acho que se a norma de ser macho é o espectro do macho, é o espectro da força, da coragem, tenta sair de casa com olhares e com medo de ser agredido o tempo todo. Isso é coragem. Isso é força. Isso é resiliência. Eu diria, a minha família não me chama de Luiz, né? Eu tenho um apelido na família, toda a família me chama de Tatá. Então eu vou falar da maneira certa, né? Eu diria pro Tatazinho que tá tudo bem. Que ele é lindo ou linda da maneira que ele é e que o erro está nas outras pessoas. Elas ainda não estão prontas para entender. Mas que, cara, você vai passar por muita coisa, mas você vai conseguir achar amor suficiente dentro de você para tentar ajudar esse mundo a ser melhor. A tentar ajudar esse mundo a olhar para as pessoas com mais amor, com mais respeito, com mais dignidade, com mais liberdade. Entender que a diferença e a diversidade, eu falaria para esse Tatazinho, essa sua diferença, essa diversidade é o que dá cor para o mundo. E o mundo precisa de muita cor, muita alegria, muito brilho e muito amor. Então eu falaria para ele, tá tudo bem. Só continua, sem medo desse preconceito e dessas pessoas. Só continua. Tá tudo bem você ser da maneira que você é. Menina, como você foi guerreira. Você foi ótima. Venceu por seus próprios méritos, por sua própria luta. O que eu diria pra ela, eu faria tudo de novo. E é isso. Sem arrependimento algum. Só não devia ter virado aquela garrafa de vodka. Eu só falaria pra ele não desistir mesmo, que a gente alcançou um lugar muito bom, assim, em relação ao que eu esperava hoje. Obrigada. Obrigada. Eu vivi com essa imagem uma vida inteira na cabeça e eu só tenho que agradecer aquela Márcia, a força que ela teve de ter tomado as chicotadas, de ter sido rotulada, criticada pela família, de ter se escondido, porque essa Márcia, esse tempo todo, ela criou força para hoje não ter que dar explicação, não ter que dar satisfação, não ter que se abaixar e não ter que se diminuir para caber no mundo de ninguém. Então eu só agradeço essa Márcia, a força que ela teve de seguir em frente, de ter vivido a vida hétero, de ter esperado se formar, se conhecer, para poder, tipo uma borboleta, um casulo, ela se recolheu e quando ela se abriu com toda a força que ela podia ter. E assim foi, e assim é, e assim será. Eu tive que me impor muito cedo, porque quando eu era adolescente, né? Aí tava todo mundo numa moda, todo mundo usando um colarzinho assim, que era uma cobrinha que passava pra lá e pra cá assim. Todo mundo tava usando, eu queria muito essa cobrinha. Eu peguei e comprei. Aí coloquei esse colar. Aí meu pai veio no meu pescoço, arrancou e quebrou. E aquilo, eu me senti muito agredida. Senti que eu fui, né, muito... Achei aquilo horrível, acho que não me deu ele direito. Eu peguei, virei pra ele e falei pra eles, você não quis um filho assim e nem eu quero ser assim. Então, se você não me aceita, eu não pedi pra nascer e você nem quis ter um filho assim. Se você não me aceita, eu vou embora. Eu vou cair no mundo. Fui na loja, comprei outra igualzinha, coloquei. Aí nunca mais...
Tem um momento da minha vida que foi um momento mágico. Eu sou cantor, eu acho que eu sou cantor ou cantora desde que eu me entendo por gente. A minha primeira memória é uma memória musical, que foi ouvindo inclusive um hino para a comunidade LGBTQIAPN+, e que é um hino por um sonho também, que é a primeira memória que eu tenho, eu sentado no tapete da sala da minha casa e meu pai colocando o álbum, ainda era álbum não, LP, de O Mágico de Oz, e era a música Somewhere Over the Rainbow, que é um hino para a comunidade LGBTQIAPN+, que fala exatamente sobre um lugar onde não existe dor e um lugar onde não existe problemas, que a gente só pode ser e ser feliz, né? E eu me entendo como cantor ou cantora desde esse momento, e a música sempre teve esse lugar de fuga e de magia e de brilho, de possibilidade. E desde que eu me entendo por gente, e um momento definitivo na minha vida foi com o primeiro show que eu assisti do Elton John, e que eu vi ele naquela majestade toda, sendo um homem gay, assumido, com todo o seu brilho, com toda a sua purpurina e com todo o seu orgulho. E uma coisa que me tocou muito foi ele, daquele jeito, ser extremamente respeitado. Foi ali que eu falei, você tem espaço para você ser desse jeito no mundo, tem espaço para você ser um artista no mundo, tem pessoas como você, sabe? Existem pessoas como você. E logo depois eu fiquei louco, aí veio o Fred Mercury, veio o Annie Lennox, veio o Ney Matogrosso, vieram tantas pessoas, Dizzy Croquettes, que eu assisti muito novo, que é um movimento lindo brasileiro, que muito poucas pessoas conhecem, sobre liberdade, sobre corpos, sobre diversidade, sobre divergência, e ver todo aquele brilho e que eu sentia dentro de mim, essa vontade de ser para fora, e poder cantar e poder existir dentro desse mundo e ser respeitado dessa maneira, impor respeito e se colocar no mundo, não pedindo respeito e aceitação, exigindo respeito e aceitação, por ser da maneira que eu sou. E entender, vendo aqueles espelhos, aquelas imagens cheias de brilho, cheias de um mundo mágico que é o mundo da arte, né? Inspirando, vendo tantas pessoas emocionadas e tocadas por aquele brilho, por aquelas existências divergentes. Aquilo fez toda a diferença na minha existência como pessoa, como naquele momento como pessoa gay, como pessoa não binária e como artista mesmo. A possibilidade de ser para fora, ser livre mesmo, ser livre com o seu corpo, ser livre com a sua existência, ser livre com a sua cabeça, com o seu pensamento. Fez toda a diferença ter espelhos de pessoas com que eu me reconhecesse e que eram reconhecidas pelo mundo e admiradas. Eu nunca quis cópia. Joyce, uma coisa importante na tua vida. Você é Joyce e tem uma certidão de nascimento escrito Joyce. Isso é uma coisa modernamente, atualmente, isso é direito, isso é conquista. Mas você fez essa conquista muito antes de todo mundo. Conta, porque eu acho isso uma das coisas mais bacanas da tua história. Eu também acho. Foi uma coisa que eu me senti assim, plena e absoluta. Então, me conta. Mas aí foi, né, acho que 7 anos atrás, né? Eu peguei uma advogada minha, que é a doutora Isaura Pimenta, e ela entrou na justiça, então naquela época eles pediram muita documentação, pessoas que me conheciam mais tempo, fotos antigas, muita coisa, muitos documentos, entendeu? E ela entrou com o processo e teve todo aquele processo de, né, lá no fórum, de juiz, essas coisas todas. E foi tranquilo. O juiz, quando ele me chamou lá e tudo, foi super tranquilo. Eles foram maravilhosos, não me lembro mais o nome do juiz, mas foi super tranquilo. Joyce Nascimento Soares, o sexo feminino. E tem aí, na verdade, tem muitas pessoas que eu tenho enquanto referência, inclusive aqui mesmo em Diamantina eu tenho referências fortíssimas dentro do setor trans, principalmente, mas acho que a minha principal referência em relação a essas questões de transgeneridade me atravessou
em meados de 2015, quando na Globo começou a passar Glee. Antes eu assistia Glee, mas no canal fechado. E aí na 4ª temporada surgiu uma mulher trans, que era a Unique, que é o nome dela. E ela era uma mulher trans, preta e gorda. Então, tipo assim, foi na minha juventude o primeiro contato e choque de realidade que eu tive, que eu falei, uau, eu acho que eu posso ainda alcançar lugares tão iguais a essa pessoa. Eu me inspirei em mim mesmo, eu me admiro, porque porque eu tive que contar para minha família, eu tive que contar para os meus filhos, eu tive que enfrentar todo mundo. Então, nada melhor do que eu mesma para me admirar. Pô, eu tive coragem, foi uma vida inteira de reclusão, uma vida inteira de sofrimento para depois sair. Eu sou a melhor pessoa do mundo para mim mesma. Mas tem que mostrar sim, tem que ter parada, tem que ser livre, tem que poder fazer o que quiser e sem ter repressão. Eu sei que principalmente o Brasil não está ainda preparado para isso, porque aqui é um dos lugares que mais tem morte de trans e todo mundo. Mas se as pessoas são tão assim católicas, digamos, ou acreditam em Deus, não falou para amar o próximo? Por que você vai chutar um cachorro ou você vai quebrar alguma coisa no viado? É ele, é o amor dele. Se ele transa com um homem, o problema é dele, vai ser no quarto, não vai ser na sua frente. Ninguém incomoda com a sexualidade de uma pessoa hétero que tá engolindo a outra no bar, que homem escroto tá passando a mão em mulher. Ninguém reprime isso. Agora, sair de mão dada com uma menina, ou a gente... geralmente nessa questão de menina com menina é mais aceito porque tem essa cultura pornográfica. Que o homem vê uma mulher, vê a outra, quer comer as duas. Agora, vamos pegar um relacionamento, um trisal. Se for com outra mulher, pode, agora com outro cara, não. São esses tipos de coisa que estão enraizadas e deveriam ser desconstruídas, mas quem sabe quem está preparado para ter essa conversa. E às vezes a pessoa não tem um conforto dentro de casa para poder falar assim, mãe, esse aqui é meu namorado. E às vezes quer andar de mão dada na rua e acaba que geralmente as pessoas não têm lugar. Não tem lugar. E é isso que devia ser normalizado. São ferramentas de reparação histórica, são ferramentas de inclusão, são ferramentas de resistência e existência também para a nossa comunidade, que a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTs no mundo, principalmente pessoas trans. A gente viver num país que é pioneiro nisso é muito complicado, e sem ter direitos, sem ter apoio, sem ter uma rede, um grupo ou um local onde você possa ter esse aquilombamento, né, vamos dizer assim, esse conforto, esse carinho também, essa conexão, fica difícil você fazer isso sozinho. Então, acho que esses espaços, eles são mais do que só espaço de construção, mas também espaço de acolhimento, espaço de vivência, espaço de aceitação também, para que as pessoas tenham referências através desses espaços para poder viver cada vez mais, assim, tranquilamente também. Porque hoje em dia, eu vejo que para pessoas LGBTs que são novas, que estão agora no processo de descoberta, de aceitação, é um pouco mais tranquilo do que foi para muitas pessoas no passado. Isso eu vejo que hoje o acesso à tecnologia, o acesso até o discurso mesmo dentro de casa, ele é mais aberto em alguns sentidos. Então, eu acho que para essa nova geração que vem, eu espero que eles também tenham esse sangue no olho aí de estar correndo e lutando ainda pelo que é nosso, mas eu espero também que seja mais leve para eles, sabe? Que eles tenham um espaço que seja mais acolhedor, que seja mais divertido, que não precisa passar por truculência policial, que a gente não precisa sofrer agressão na rua, sabe? Que a gente não precisa, tanto verbal quanto física, que sejam espaços que eles, sabe, tenham espaço, possam construir espaços assim mais dignos de N setores, dignos de saúde, dignos de educação, digno de, sabe, transporte, acesso. Então, eu acho que faz muita diferença essa importância da existência dos movimentos também. Eu acho muito importante que essa luta continue. Não que eu não sou muito de levantar bandeira, eu não gosto muito de levantar bandeira. Eu acho que cada um luta por si, eu não gosto de rótulos, sabe? E nem parada, essas coisas, não me encaixo.
Você entendeu? Não que eu acho que não é válido, é super válido. Cada um luta com as armas que tem. Eu lutei sozinha e eu acho que muita gente pode fazer isso. Eu acho que virou muito glamour. Você entendeu? Porque as pessoas vão ver a parada por causa do movimento, por causa do brilho, das cores, daquela coisa toda, não é todo aquele glamour, mas vão preconceituosas e saiam preconceituosas. Eu acho que a mensagem não está dando de uma forma como eu gostaria que desse. Essa é a minha opinião. Como liderança de uma ocupação, e eu luto por moradia, eu comecei a entender que direito, as pessoas não deveriam lutar por direito. Se é o direito, então por que lutar? Mas se é assim que as pessoas entendem, reconhece as pessoas, reconhece movimentos de moradia, movimentos que lutam pela saúde e qualquer outro movimento, a gente vai continuar lutando. Porque é assim que a gente saiu da escravidão. Foi formando quilombo, formando liderança, foi assim que a gente saiu. E parece que virou uma mania. Se você quer ser reconhecido, se você quer ter liberdade, você tem que lutar por ela. Então, o que eu vejo é isso, a gente vai ter que continuar. Vai ter que continuar lutando. Porque o que a minha sexualidade interfere na vida financeira, na vida pessoal de um hétero? Por quê? E eu vivi uma vida inteira achando que o Deus de todo mundo não iria me amar. Eu olhei um dia para uma pessoa, ela falou assim, mas Deus não deixou isso na Bíblia. Você não vai para o céu. Eu falei assim, o céu que o seu Deus construiu para você, eu não quero ir mesmo. O meu é por amor. E se eu tiver de pagar alguma coisa, eu vou pagar para Ele. Eu não tenho que pagar para você. Qual o pecado que eu estou cometendo? Então, é isso. Eu não acredito hoje lutar pela comunidade é uma satisfação muito grande para mim. Muito grande. Porque, como eu disse, como eu saí de um casulo com muita força, eu já saí pronta para isso também. Se tiver de ser, vai ser. E a gente vai lutar sim por isso. Eu acho que tem dois aspectos muito importantes. Então, primeiro, como eu enxergo a comunidade, como eu enxergo todos os movimentos, como eu enxergo os movimentos de resistência, a importância da sigla, a importância dos pronomes e da gente se adequar. Eu acho que todas essas são ações legítimas de resistência, de resiliência, de inclusão, porque não se sentir sozinho no mundo é muito importante para a gente conseguir ser combativo contra esse mundo que nos agride. E eu acho que esses movimentos, seja a parada LGBTQIAPN+, seja os movimentos em lugares, em polos mais reduzidos, né? Seja discussões dentro das próprias famílias, discussão na universidade, eu acredito que essas discussões têm que estar ativas, porque nós existimos e nós precisamos ser respeitados dentro da nossa própria existência. E essas existências ainda não são nem entendidas, não são nem ouvidas. Então, esses movimentos são, na minha perspectiva, necessários e urgentes. E isso vai para além de nós. A gente se mobiliza internamente, a gente dialoga internamente, só que é preciso vocês, pessoas que não estão dentro da comunidade, sentir interesse, procurar conhecer pessoas, ouvir essas realidades, porque são realidades ímpares, são realidades que têm demandas específicas, seja na área da saúde, seja na área das suas próprias existências, são formas de vida específicas que precisam ser entendidas e respeitadas, que eu acredito que a comunidade traga com muita força, com muita resiliência, mas com muito diálogo e com muito respeito e com muita tentativa de diálogo, é de que as nossas existências sejam respeitadas, ouvidas, porque são dignas e não são tratadas dessa maneira. Nossos corpos estão morrendo, nossos corpos estão sendo aniquilados, nossos corpos estão sendo invisibilizados. A gente existe e resiste.
é preciso que vocês voltem o olhar para a gente, porque a gente está cansado de brincar, está cansado de gritar pela nossa existência. A gente não vai deixar de existir, a gente vai continuar existindo e resistindo. Agora, isso não deveria ser um embate, isso deveria ser um diálogo. Então é isso que a gente pede. Eu acho que daqui a um tempo a molecada vai, sabe, trocar essa ideia como se fosse banal, sabe? Como se fosse algo realmente banal. Que não fosse tão limitante quanto a cisgeneridade ou a heteronormatividade, por exemplo. Porque hoje eu tenho contato com pessoas, educadores que são da minha idade, atuam hoje nas escolas, trabalhando com essas causas também, e a aceitação da galera é outra. As crianças, elas já vêm com uma abertura muito maior do que antigamente, sabe? O preconceito que antigamente você tinha ou recebia em ser chamado de viado, por exemplo, era enorme. Hoje isso já é muito mais fácil, sabe? Tem também o lado pejorativo dessa palavra, mas eu só citei a palavra enquanto uma referência mesmo, um exemplo. Mas eu acho que hoje essa nova leva da juventude, ela tá muito mais, tem muito mais acesso, muito mais informação, para também estar buscando e tirando dúvida do que aceitar tudo que qualquer pessoa fala. Então eu acho que vai ser mais fácil sim esse processo de existência mesmo. Eu acho que essa questão de sair do armário daqui a um tempo vai ficar um pouco para trás mesmo. Eu acho que vai ser algo mais de tipo assim, cara, a gente precisa respeitar porque todo mundo é igual. Todo mundo é igual em alguns quesitos, mas tipo assim, eu sou ser humano, você também é um ser humano. E não é porque eu sou LGBT e você é hétero que eu sou menos que você, sabe? Então eu acho que isso, de um tempo pra cá eu tenho percebido que essa galera tem já um discurso bem montado em relação a isso e que não vai ser problemas assim futuramente em relação a ser gay ou ser lésbica, bissexual. Acho que o bissexual então é mais tranquilo do que o restante. Porque o que a galera tem em mente sobre o que é uma educação sexual é algo muito deturpado, sabe? Que o último governo realmente instaurou aí. Só que não é isso que a educação sexual ela realmente faz. Ela evita que pessoas sejam abusadas sexualmente, evita que pessoas tenham ciência em relação a ISTs e como se prevenir e como não ser preconceituoso com pessoas que existem e portam esse tipo de questões. Eu acho que, assim, é muito mais amplo do que só uma questão relacionada a sexo mesmo, sabe? Então, eu espero que, assim, que daqui a um tempo a gente também tenha isso mais enraizado dentro da escola também, que a galera tenha mais essa questão sexual enquanto algo da nossa fisionomia humana e não enquanto um tabu, enquanto algo que vive num pedestal que assim é intocado e que tem que ser tratado de outra forma, sabe? Acho que a gente tem que parar de pisar em ovos em relação a isso, porque eu acho que foi esse tanto de ovos mal pisados que levaram a gente também a chegar em situações como a gente vive hoje. Não só enquanto pessoas LGBTs, mas também enquanto pessoas héteros. Eu falo também em questão relacionada à agressão física de mulheres, por exemplo, que também acarreta essa questão sexual que faz muito sentido a educação ser trabalhada e bem trabalhada também, sabe? Espero que no futuro não tão distante. Até porque ninguém chega em casa e fala assim, mãe, eu sou hétero. Por que eu tenho que falar que eu sou gay? Por quê? Talvez a gente tenha essa necessidade de sair do armário porque a gente não entende o que a gente sente e ao redor você sabe que você vai ser julgado. Eu espero realmente que um dia as pessoas entendam um pouco de amor é meu, tá comigo, o que eu faço é problema meu, não é problema seu. Eu não tô te machucando, não tô te afetando. Se você não gosta, não olha. Se você não gosta, não critica. Não precisa de ficar olhando com ódio. Pra que isso? Só faz mal pra pessoa que tá alimentando esse ódio e se ela extravasa, faz mal pra gente que tá ali só de boa. O que eu posso tentar dizer é que para as pessoas que estão no armário, se quiser sair, tenta conversar primeiro com um amigo. Alguma pessoa que, por ser seu amigo, talvez não vai te julgar tanto. Porque dentro de casa, querendo ou não, você tem que obedecer sua mãe e seu pai. Agora, se seu pai fala que isso é sujo, que isso é escroto, sua família também, como que você vai poder se abrir? Tenta olhar pra dentro e pensar... É errado? Não, não é errado. É amor. Por que amor tem que ser errado?
É errado para o olho do próximo, mas é um sentimento que brota na gente. E se a gente ficar podando, vai ficar todo mundo doente. Então, eu acho que várias coisas para você se expressar, né? Escreve no caderno, toca uma música, faz um desenho, tenta extravasar isso de maneira boa para você consigo mesmo, para tentar se espelhar e reconhecer o que você é, para depois você pensar se no seu convívio, no seu contexto, você pode falar para o próximo. Porque por mais que seja o que você é, às vezes as pessoas não estão prontas para encarar isso. E a gente tem que encarar tudo. E como tem que encarar tudo? O que deveria ser uma coisa normal. Olha, minha filha gosta de mulher, ela tá amando, ela tá feliz. Agora, se fosse um relacionamento tóxico, de um homem que bate na mulher e não sei o quê, às vezes as pessoas aceitam isso. E é isso que me deixa indignada. Porque se for para machucar, é melhor nem fazer. Então, se for para machucar, às vezes é melhor não falar. Ninguém tem a obrigação de sair do armário. Mas às vezes a gente acha que tem que falar para alguém. Talvez seja melhor para um amigo. Eu acho que o que marcou bem o processo foi quando eu me olhei no espelho. Quando eu me olhei no espelho e enxerguei a cor do meu cabelo, a cor da minha pele. Eu me enxerguei como gente, como mulher que eu era. Então, assim, que eu sou. Eu me olhei no espelho e me reconheci. Eu entendi a minha idade, eu entendi tudo. Eu entendi todo o processo, eu entendi toda... É como se você olhasse no espelho e conseguisse pentear o cabelo, mas, bom, que cabelo é esse? Que boca é essa? Que olho é esse? Nesse dia eu falei assim, olha, aqui estou, hoje sou eu. E eu dei aquele sorriso para mim mesma e falei, caracas, velho, onde eu estava esses anos todos. Sensacional. Essa palavra, hoje, esse momento eu tenho uma palavra, sensacional. Eu acho que talvez lá para os anos 2060, que as pessoas vão estar livres, sabe? Livres, sem essa coisa de sexualidade, de fulano é fulano, fulano não é... Você entendeu, né? Eu acho que essa coisa vai acontecer um dia, não por agora, porque as pessoas preconceituosas, elas nascem preconceituosas. Hoje, pelo fato de ser crime, pelo fato, né, da justiça estar contando muito, nos ajudando muito, elas têm aquele preconceito velado. Te engolem, você entendeu? É isso. E a maioria das famílias, elas colocam uma venda nos olhos e acham que as pessoas são dementes. Aí, fala que a pessoa saiu do armário. Saiu não, elas que trancaram. Eles não saíram do armário, elas que trancaram, eles, sei lá. E eu espero que nenhuma Márcia mais se esconda dentro do que ela quer. Que nenhuma Márcia assuma uma vida que não é dela. Que ela tenha liberdade de sair na praça de mão dada com a namorada, sem ser rotulada. Eu, graças a Deus, hoje, se me rotula, eu nem percebo, porque eu não estou nem aí. Então, estou tranquila. Se não, por mim, o que você pensa, o que o outro pensa, o que o outro quer, isso aí não é problema meu, é problema só dele. Eu tenho minha noiva, Camila Oliveira, ela está fazendo o 6º período de Direito e a gente já está com a data do casamento marcada e é isso. E a gente sonha com essa data. É a paixão da minha vida, é a mulher que eu escolhi para fechar a tampa do meu caixão. Isso significa para a vida inteira, não que ela vai fazer isso logo. Pequeno inventário de furtos. Parágrafo 1º. De Fernanda, eu roubei um colar de miçanga cor de laranja, que ela esqueceu na minha casa um dia, e também um jeito de sacudir as mãos que ela tinha, e que tornava muito decisivo e muito insólito tudo que ela dizia. Quando a Fernanda dormia na minha casa, eu às vezes me deitava na parte de baixo da bicama com ela,
ou ela deitava na parte de cima comigo, e a gente programava o despertador para bem cedo, para antes da minha mãe vir acordar a gente para ir para a escola. A Fernanda tinha uma boca linda e os olhos um pouco puxados, e eu gostava tanto dela que eu senti um pouco de raiva dela. E eu queria ser a Fernanda, mas ao mesmo tempo eu não queria, porque se eu fosse a Fernanda, eu não ia mais poder gostar tanto dela. A Fernanda falava umas coisas muito surpreendentes, sacudindo as mãos, e todo mundo prestava muita atenção no que ela dizia. E eu ficava muito feliz quando as pessoas falavam que a gente era parecida. Eles não sabiam que eu tinha roubado dela aquele jeito de sacudir as mãos. Só depois eu entendi que eu não precisava sentir inveja da Fernanda, e nem das outras meninas com as quais eu sentia vontade de dormir na mesma cama. Nesse dia eu fiquei aliviada, e também no dia em que a Fernanda me viu usando o colar de miçanga cor de laranja, porque ela viu e não disse nada. 3, 2, 1 e...